quando é algo que é de Deus, você não consegue fazer por conta própria. Quando é algo impossível de fazer, realmente, e algo que você vai ajudar outras pessoas, é de Deus. Fala galera, tudo bem? Estamos em mais um Prevcast, o último Prevcast de 2024. Por essa você não esperava? Não esperava, hein? Fala, meus queridos. Impressionado, tá? Você viu só? Galera, seguinte, convidado de hoje é o Eliel, tá aqui comigo pra gravar o último episódio de 2024. Não contei pra ele qual era o tema, não contei pra ele quando ia ao ar, mas Eliel, você é o convidado que a gente escolheu pra fazer o episódio de Ano Novo do Prevcast. A cara dele, socorro, Deus. Meu Deus do céu. Vamos lá, né? Gente, seguinte, ó, tem uma lista aqui de coisas que eu tenho que pedir pra vocês. Mas, a primeira delas é que vocês se inscrevam no canal. Cara, tá acabando o ano. Eu espero que nesse momento esse canal já esteja com 1.900 inscritos e você vai atrás de mais 100 pessoas pra gente virar o ano com os 2.000 inscritos, que é a meta da Preview World. Eliel, ajuda a gente. Temos 2 meses, né? Pra poder bater essa meta, né? Sim, Eliel, falta 700 pessoas. Vamos fazer um mutirão, vai dar certo. Divulgar em todas as redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook. Eu acho que o nosso presente de Ano Novo da galera que tá assistindo, pra gente tá aqui, ó, sexta-feira, véspera de Ano Novo, a gente tá aqui dando conteúdo, espalhando conteúdo. A forma dessa galera retribuir até dia 31 era enviar e pedir pra todo mundo se inscrever, você não acha? Concordo. Ó, se cada episódio bate em média de 100 a 200 visualizações. Vamos pro menor, 100 visualização. Se cada um enviar para 7 pessoas, já deu 700. Ó, molezinha, não tem nem como não bater essa meta, tá? Ai, ainda bem que tá gravado. Galera, é o seguinte, o episódio de hoje realmente, Eliel... Bom, estou aqui com o meu convidado, Eliel Gonçalves, que vocês já conhecem, hashtag sem esqueminha. E, Eliel, você foi convidado, você foi sorteado, você foi votado, você ganhou para estar com a gente para gravar o último episódio de 2024 para a gente fechar o ano com chave de ouro. Muito feliz com essa oportunidade, né? Não é qualquer um, né? Então... Não é qualquer um, são para poucos. But, nosso tema é diferente. Isso eu tenho medo. A gente não vai falar só de incêndio. Apesar de a gente nunca falar só de incêndio, a gente não vai falar só de incêndio. Final de ano, a galera normalmente começa a fazer as metas, as estratégias, planos, piriri, pororó. E assim como eu sei que você é uma pessoa extremamente cristã. E que você sabe que os planos que a gente faz, ou as metas e etc., tem que estar primeiro muito alinhado com uma proteção divina. Então, por isso que você foi o escolhido, para você ajudar a montar esse plano de ação, essa estratégia pra galera em 2025, mas principalmente que eles entendam que tem uma área da vida deles que precisa estar muito organizadinha, que é a parte religiosa, espiritual, para que 2025 ande. Legal, gostei, tá? Gostou desse tema? Gostei, bem diferente. A cara do Eliel tá tipo, eu vou te matar depois desse episódio, garota. Muito. E aí, por que eu te convidei? Porque, assim como a Preview World, todo o movimento sem esqueminha, ele surgiu e você foi entendendo as respostas de Deus, algumas vezes não entendendo e pedindo os downloads do céu, e foi recebendo, e hoje chegou onde chegou, né? Um puta movimento, desculpa, não falei palavrão, um movimento gigante, um movimento que agora a gente tá saindo do podcast, a gente vai pra Fire Show, a gente encontra pessoas, a gente é usado de uma maneira muito incrível pra transformar a vida das pessoas que acompanham a gente. E, cara, eu quero que você conte um pouco sobre isso, conte um pouco essas decisões, os seus planos e esses downloads do céu, mas de uma forma como um testemunho inspiracional. Olha só, Meu nossa. Deus, eu até vou me emocionar aqui, ó. Ah, tudo bem, a gente gosta. É final de ano, tá todo mundo em casa com a família, tem que chorar mesmo. O Eliel já tá, tipo, socorro de novo, mais uma hora. Então vamos lá, né? Todo mundo já falei aqui, que já comecei na área da prevenção, tem mais ou menos uns 12 anos, foi 2011. Trabalhava numa empresa de instalação, saí e montei a minha empresa. Experiência a parte física de instalação foi, assim, de fato, iniciada em 2019. A maioria do pessoal acha assim, Eliel já tem 12 anos de experiência, mas sempre fez certo. Não, fazia errado. E de 2019 para cá, que eu comecei a fazer da maneira correta. Por quê?
eu tinha uns padrões de instalação que eu aprendi com algumas outras empresas, que não era o correto. E aí trabalhava, né, fazia como todo mundo. Só que 2019 foi quando eu tive um encontro com Deus. Então, nesse encontro com Deus, que eu comecei a fazer certo. Mas por quê? A verdade liberta, a verdade transforma. E eu entendi através da palavra, né, que eu não estava E fazendo também aqui o o nosso... correto. Eu fazia como todo mundo, entregava só papel, não fazia conforme o que as normas pedem. E aí eu fui muito confrontado nessa época, porque eu também não lia Bíblia, né? Família cristã, mas não lia, não estudava Bíblia. E eu tava boladão com Deus, porque meu pai foi assassinado de uma maneira por uma coisa que não deveria, né? Por uma coisa que ele nem tava. Foi confundido com uma outra pessoa. Enfim, aí eu fiquei bolado com Deus até esse ano de 2019. E aí tudo eu achava que era culpa de Deus. Ah, Deus, né, tá acontecendo isso porque Deus fez isso e tal. E aí, em 2019, Deus me confrontou e eu comecei a ficar muito incomodado. No ano de janeiro de 2019 até o mês de junho, foi quando eu tive um encontro com Deus, aí na igreja, né? Deus tinha me confrontado outras vezes, e nesse dia eu falei, ah, tá bom, já que você quer que eu faça isso, isso e isso, então eu quero fazer a Bíblia fala que você pode fazer voto com Deus, né? Aí eu fui e fiz, eu falei assim, então, eu vou fazer isso, isso e isso, né? Que eu tinha conversado com Deus, eu falei, mas eu quero uma viagem internacional. Eu quero ir para fora do país, pode ser na América Latina mesmo, não tem problema. E eu quero ir esse mês. Aí, do nada, o telefone toca. E como a gente trabalha com a Vamos lá, parte peraí. Quando você fala, eu fui confrontado por Deus, o que é isso? Porque quando você é evangélico, você toma Santa Ceia, você segue os caminhos de Deus. Aí quando você tá fora, né, de Deus, você começa a beber, você faz coisas que não deve. E aí acaba que a Bíblia fala que um pecado, um abismo, chama outro abismo. E aí eu fiquei afastado. E tudo eu jogava na conta de Deus porque eu achava que Deus era o culpado de tudo, quando na verdade não era. Era eu mesmo. E aí eu falei, já que o senhor quer que eu volte pra igreja, que eu tomo Santa Ceia, que eu acesse meus caminhos, que eu mude a vida, eu falei, então vou fazer prova. Aí fiz, e eu trabalho muito com a parte de prevenção de sinistro, né? E é onde eu ganho, assim, que é o valor que eu não tenho concorrência. Quando acontece um sinistro no condomínio, o meu valor é o mais caro, porque eu não tenho concorrência. Não cobro mais caro porque eu quero, mas é porque a entrega que eu faço é muito mais rápida e melhor que eu consigo estar entregando o serviço, com os moradores consigam voltar mais rápido e tal. E aí eu cobrei, tipo assim, foi coisa de R$ 70 mil, serviço que eu faço em uma semana. Então, assim, é muito lucrativo a parte de sinistro. E aí o dinheiro já entra rápido, eu resolvi, aí comprei a passagem, né, voltando, na ligação, no meio do curso, quando eu terminei de falar assim, tá, eu quero então que viajar e tal, aí o telefone toca, aí o condomínio pegou fogo. Aí quando pega fogo, eu entro com a parte de execução e tal, tudo. E aí eu sei que o dinheiro é rápido porque eu não tenho concorrência, né? E aí aí comprei a passagem, fui pro Chile naquela época. E assim, e aí daí pra cá, na verdade, naquela época eu tinha que abrir meu coração com o meu pastor. E eu fiquei enrolando de junho até dezembro. Aí quando Deus falou comigo mais umas 3 vezes, que era pra mim poder fazer o que eu tinha prometido, e eu não fiz, quando fazer prova com Deus, fazer voto, cumpra, tá? Porque Deus cobra. E aí eu fiquei até dia 28 de dezembro, falei, não, do dia 29 eu vou lá e falo. Aí meu pastor viajou, foi pra Pedra Azul, que lá não pegava telefone. Aí eu fiquei doido, porque eu tinha que falar, porque Deus já tinha confrontado também e falou, se você não falar, eu vou fazer isso, isso e isso com você. E eu já sabia que o negócio era tenso, né? Aí eu corri atrás do pastor, falei. Aí daquele ano pra frente ali, aí Deus foi me dando os downloads, eu fui entendendo. Aí cada vez que eu buscava, ele me confrontava, você tem que ler mais, você tem que... Porque você quando começa a buscar Deus, você tem mais entendimento, tem mais intimidade, você ouve quando Deus fala. E aí, né, nesse primeiro momento, Deus me deu o sem esqueminha, né? Eu vindo pra São Paulo, pra um evento, e eu falei, eu quero fazer algo que eu mude a prevenção, algo diferente do que todo mundo faz. E aí foi o primeiro download dentro do avião, sem esqueminha. Eu não entendia. Só fui entender 3 semanas depois.
Aí não sabia da dimensão que era, né? E aí foi 2020 ali, trabalhando, entendendo o que era, entendi o projeto. E aí, daquele momento em diante, eu mudei totalmente a área, assim, de instalação, cancelei contrato de segurança eletrônica, de elétrica e de tudo. Eu trabalhei só com a parte de incêndio. Foquei na parte de incêndio. E de lá pra cá foi cada prova, sempre Deus me dando algo para me fortalecer naquela área, aprendendo mais, respeitando mais, sendo mais paciente, tendo mais amor próprio. E assim, foi cada vez eu melhorando, e cada vez que eu melhorava comigo mesmo, Deus me dava algo de totalmente diferente. Teve uma vez que eu montei o meu sistema de prevenção, que eu dou treinamento hoje. Hoje ele está avaliado em 300 e poucos mil. Todos os painéis, bomba, tudo. E eu montei na pandemia, eu tomei um prejuízo de quase 500 mil na pandemia. Não tinha dinheiro para montar painel, nada. Foi tudo assim. Deus foi mandando. Foi permuta com condomínio, permuta com algumas empresas. E uma coisa assim que foi bem interessante, que eu já com intimidade com Deus, né? Já todo ali e tal. Eu precisava de montar o sistema de bomba, lá que é fixo, para dar um treinamento. E não tinha algumas conexões, cotovelo, abraçadeira e tal. Eu sei que isso era numa sexta-feira, eu não tinha dinheiro, já era 17 horas, não tinha como comprar, não tinha dinheiro. Eu fui lá pro meu almoxerifado, orei, assim, e não tinha nenhuma peça. Eu falei assim, Deus, eu confio, porque o Senhor que me deu, que colocou no meu coração, então eu não tenho como terminar isso aqui. Segunda-feira tem serviço, tem treinamento, e eu não tenho como fazer, e eu tenho que montar. Porque quando a gente. Quando é algo que é de Deus, você não consegue fazer por conta própria. Porque quando você consegue, você tem dinheiro, não é de Deus. Quando é algo impossível de fazer, realmente, e algo que você vai ajudar outras pessoas, é de Deus. Pode ter certeza que Deus vai ajudar você, vai transformar. Eu fui lá pro almoxerifado, orei, e as conexões apareceram dentro de uma caixa. Aí tem muita gente que eu falo isso e fala assim, mas é impossível, não sei o quê. Mas quando a pessoa entende o propósito de Deus, cara, não tem nada que é impossível, não. Para Deus, nada é impossível. Aí eu peguei as conexões, montei, e assim, e isso foi o que mais impactou na minha vida, assim, que eu entendi que o que eu estava fazendo, montando, era ajudar pessoas através da prevenção, de instruir. E hoje, todos os alunos, pessoas que às vezes nem é aluno, que eu dou treinamento, que eu ensino, a pessoa ela vem e fala, caraca, Eliel, você me ajudou, me transformou, e às vezes eu nem, de uma maneira só pelo que eu falo, pelo que eu ensino, nem pela parte da prevenção em si, mas pela experiência, entendeu? Pela sua vida, de você ser reto, ser certo com as coisas, ajudar pessoas. Então, é nesse sentido. E de lá pra cá foi só. Não é só vitória, não, Sucesso. tá? Mas tem. É que eu É, acho que daí as coisas que dão errado ou as coisas que não saem do nosso jeito, a gente começa a entender de outra forma. A gente já não entende mais como, tipo, ai, deu errado. A gente entende, ah, tá, beleza, não era pra ir, né? Tá bom, não vou. e tudo tem um Muda. propósito. Às vezes você fala assim, mas deu errado, então será que Deus não quis? Será que eu fiz porque, sei lá, fiz uma coisa de errado? Às vezes é porque não era o momento, entendeu? Ó, um outro detalhe legal. Desde 2019 eu tava tentando entrar no corpo de bombeiro, né? De fazer, dar um treinamento de vistoria e tal. Nunca consegui. E aí, nos últimos 3 anos, aconteceu assim, foi o, pri- teve o primeiro ano, ano passado foi o segundo, e esse ano agora vai ter o terceiro, e eu não precisei de fazer nada. Foi assim, as coisas foi acontecendo naturalmente, o bombeiro me procurando para dar o treinamento sobre vistoria. Vai acontecer agora a forma prática lá no Espírito Santo. E assim, eu tentei por conta própria, não consegui. Eu falei, Deus, tá em tuas mãos, uma hora vai acontecer. E às vezes a gente quer que aconteça naquela hora, né? Mas não, tudo tem um tempo certo. Às vezes a gente acha que naquele momento que tem que ser, mas a gente não está preparado, a gente não tem, não, às vezes não tem força para suportar
aquela situação. Então, tudo Deus vai trabalhando, vai treinando, vai te capacitando, até chegar um momento certo. A gente acha que está no momento certo, mas Deus sabe o momento exato. Ele dá aquilo que nós precisamos, não aquilo que nós queremos. Uau! Você falou que 2019 foi a virada, né, de chave, vamos dizer assim. Cara, a gente tá em 2024. É tipo 5 anos só. Sua vida mudou muito? Mudou. Hoje, se eu pudesse falar assim, Léo, o que você faria de diferente? Lá quando eu comecei, buscar Deus em primeiro lugar. Lá em 2011, que eu acho que eu teria muito mais Nossa. sucesso, muito mais resultado. Eu me arrependo de ter... Era da igreja e tal, batizado, mas me arrependo de só 2019 ter encontro com Deus, porque eu busquei nesse ano, era não ter buscado antes, né? Isso é uma coisa que eu me arrependo. Você falou várias vezes, deixou muito claro que, tipo, pra Deus nada é impossível, pra Deus nada é impossível e etc. E muitas vezes as pessoas externas que escutam isso, que não têm um entendimento sobre, acham... clichê, né? E, tipo, porque tem uma vida fácil, porque nunca teve problema e etc. E eu acho muito importante os exemplos que você deu, porque você deixa muito claro que, tipo, não é que é uma vida perfeita. Ou que é uma vida sem zero problemas, tudo acontece, a gente nunca precisa de dinheiro para pagar contas, as contas se pagam sozinha, as peças surgem dentro de caixas. Não é sobre isso, mas eu percebo que quando você entende, talvez até podemos usar a palavra propósito, mas o propósito, você solta mais. E quando você solta mais, você deixa espaço para Deus fazer o que ele precisa fazer. Exatamente. E aí você também citou sobre a questão de que você entendeu que sua empresa ela era para outros, né? E que então o seu papel seria sempre servir o outro e que você seria um instrumento para mudar outras vidas. Como foi para você entender sobre isso? Olha, foi difícil, tá? Porque eu tinha uma marca consolidada no mercado já desde 2011, que era Silver Soluções. E quando Deus faz as coisas, a gente acha que, tipo assim, acontece, a gente acha que não é Deus, né? Mas hoje eu entendi que precisou dele quebrar, assim, me moldar para que renascesse ali, criasse a Specs Fire, que é a empresa de instalação, sem esqueminha, batalha. O Eliel ensina em si, né, que é a parte de treinamento que eu viso buscar, instruir pessoas da maneira que eu aprendi, que é o certo, é o correto, de uma maneira simples. E quando foi 2020, não sei se foi 2021, 2020, que uma empresa me copiou em 2014. E fiquei bolado e tal, porque meu nome, né, Silver Soluções, estava no mercado desde 2011, a empresa me copiou em tudo. E eu não entendia. E eu brigando pela marca e tal, porque a empresa registrou a minha marca e usou tudo que eu tinha, clientes e tal. Essa empresa existe ainda? Existe, é lá do Espírito Santo. Hã? Me copiou em tudo. A parte de instalação, proposta. Ela abriu a empresa dela em dezembro de 2014. Só que desde o mês de junho ela estava mandando proposta para clientes. Ela usou clientes meu falando que era dela. Foi assim, eu fiquei brabo da vida, tá? E aí, só que eu entendi. Não naquela época, né? E eu fiquei até 2020 ali brigando pela marca. Não vou mudar, vai ter processo que não sei o quê, eu vou ganhar e não sei o quê. Mas eu entendi que foi preciso isso acontecer para que eu registrasse o nome porque Deus me deu o download do céu, do Sem Esqueminha, do Specs Fire, do Eliel Ensina e da Batalha. Todos eles foram o download de Deus, assim, que eu sou muito grato. Explica o que é download, porque eu uso muito esse termo, né, depois que eu aprendi com você. Antes eu falava, nossa, tive uma ideia, assim, do nada, certeza que foi Deus. Aí quando você ensinou download do céu, aí eu só falo agora, cara, tive um download do céu. O que é um download do céu? Download é aquilo que... são ideias, né, que eu vejo como que Deus colocou na minha mente, né? Eu tô lá, aí eu oro, peço ao Deus, eu tô pensando em fazer isso, isso e isso, eu quero uma ideia, quero uma ajuda, o que que o senhor acha? Pode fazer assim? Tem vezes que ele fala rápido, tem vezes que ele fica ali dias, meses sem... Anos. Igual da Specs Fire, eu falei assim, Deus, eu entendi que eu tenho que trocar de nome e tal,
E foram 4 meses até ele me dar o nome certo. E depois que ele me deu o nome, que foi Spexfire, eu fui pesquisar o contexto dela, do significado, e significa prestador de serviço com excelência. Não sabia. Tipo assim, Mas como assim? Você foi procurar esses... Onde você foi procurar? Você digitou no Google? é O que Google, que é. Mas em que língua? Na língua de Deus. É. Eu coloquei lá, qual o significado de Spexfire? Aí tava lá, prestador de serviço com excelência. Aí eu falei, então demorou, assim, 4 meses, eu orando, buscando, pra Deus me entregar um nome, uma marca, que eu conseguisse registrar, né? E aí, ou seja, é orar pra Deus e falar, Deus, eu quero uma ajuda. Aí ele foi e me respondeu, ó. Então, eu entendi isso como um download, né? Apareceu a ideia na minha mente, mas ela não veio do nada, alguém colocou ali. Então, o Espírito Santo, Na comunicação verdade, com é a Deus. forma que a gente nomeou. Aí tive uma ideia do nada. No nosso caso, a gente fala, não foi do nada. A gente sabe de onde veio essa ideia, É. né? Com tanta firmeza. E aí, o nome, né, download de Deus. E todos os meus, as minhas marcas, os propósitos, tudo foi Deus que colocou. Ah, você teve um download agora vindo pra Preview Weekend, não teve? Foi. Da frase. Maravilhosa a frase, gente. Nossa, ó, o da Batalha, que foi o último, né? Inclusive tá fazendo 2 anos agora, que foi na Fire Show de 2022. Foi um download também, eu conversando com Deus dentro do ônibus. E aí eu falei, cara, Deus, eu queria algo assim pra poder ser diferente, né? De forma mais prática, pra levar conteúdo. E pensando. Aí o download apareceu, Batalha. Aí eu, meu Deus, batalha. Não entendi. Mas fiquei ali a noite toda acordada, pensando, batalha, como batalha? Que batalha. Que é? Eu falei assim, Deus, não tá claro. E às vezes eu oro e falo assim, Deus, fala comigo umas 3, 4 vezes, porque eu tô meio. Tô engatilhando ainda, né? Eu não tenho muita intimidade, eu tô aprendendo do Senhor, então eu preciso que, às vezes, fale 4, Uma 5 vezes sensibilidade diferente. para eu poder entender e ver que de fato aquilo é do Senhor. E aí ele mostrou. Aí depois que vem os downloads, você entende, né? Eu falo que assim, talvez você pense parecido. Eu sempre falo com minhas alunas que nada do que eu vivo eu pedi. Nada, absolutamente nada. Eu nunca sonhei em ser engenheiro, eu nunca sonhei em ter empresa, eu nunca nem sonhei em estar em São Paulo. Eu fico, gente, como assim que eu vim fazer? Como que eu parei aqui? E aí, quando a gente entende que são propósitos, e aí, como você falou, às vezes as pessoas me procuram pra falar que eu mudei a vida delas. A gente, quando é cristão, a gente entende que não é a gente que mudou a vida de ninguém. A gente foi só um instrumento pra levar alguma mensagem, alguma palavra que Deus precisava que aquela pessoa escutasse. Ou algum exemplo, ou ter uma vida que seja um testemunho e etc. Né? Algum milagre, sei lá, algo nesse sentido. E aí, você falou assim, quando tá tudo dando muito certinho, ou quando é coisa fácil de fazer, possível de fazer, porque não é de Deus. E isso faz muito sentido, porque tem um corte do Dave Leonardo que ele fala assim, se a sua planilha de Excel tá fechando, não é de Deus. Porque normalmente a conta de Deus não fecha. Não fecha. E é justamente isso, né? Acredito que você, com tantos projetos sociais que envolvam a prevenção contra incêndio, assim como a Preview World, toda vez que eu e o Léo senta pra conversar, é muito sobre como a matemática não fecha, mas a gente não entende como no fim fecha. Tipo, como? Qual foi a conta? E aí, eu fico pensando assim, talvez as pessoas que estejam assistindo, tá tipo, eu queria sei lá, receita de bolo perfeito pra eu ter um ano incrível. Eles estão falando umas coisas nada a ver, não acredito nisso, como é, blá, blá, blá. Qual que você acredita que seja, assim, sei lá, 3 passos pra pessoa que tá ouvindo, ela entender ou escolher se aproximar mais, ou pelo menos querer saber um pouco mais pra entender isso? Que, tipo, se é impossível, se você tem algum download de algo impossível que você teve que pensar, é porque Deus vai te ajudar nisso. Eu gosto muito de uma frase que fala: um pai não mostra ao filho o que não quer dar. Legal. Muito massa. Nossa, eu olhava todas as vezes, sei lá, eu via alguma coisa, eu falava, Deus, eu não pedi pra você me mostrar. Você me mostrou. Agora Um eu pai quero. não mostra ao filho. Vou fazer birra aqui, ó, vai ter que me ajudar a ter isso também. Você consegue pensar, assim, em 3 pontos, ou 3 coisas, ou 3 passos pra pessoa que tá ouvindo e que talvez não esteja entendendo nada, tá achando a gente muito louco? Olha, primeira coisa, eu acho que é
quando você acordar, seja grato por tudo, né? Grato pela vida. Faça um devocional. Comece lendo a Bíblia. Ah, Eliel, eu não gosto da Bíblia. A Bíblia é um manual, acho que, assim, milenar, tá aí há mais de 2000 anos, né? A gente teve o maior historiador, o maior contador de histórias, assim, que já teve na humanidade, que é Jesus. Então, tem muita história ali, verídicas, tá? Por mais que você fale assim, eu não acredito, mas não tem como negar os fundamentos que a Bíblia tem, né? Os ensinamentos. E aí, eu acho que a primeira coisa é um devocional antes de tudo. Eu vou Acordou. até pedir pro pessoal, pro João que tá editando, colocar aqui, porque tem o devocional do Café com Deus Pai, que tá super na moda, eu não tenho, mas eu sei que a galera super tá usando, diz que é legal. Tem o que eu uso, que é o da Nib, o João deve ter o acesso, porque os meninos tocam na Nib, então também tem um devocional. Você tem algum pra indicar também? Não, eu faço tradicional. Como é um devocional tradicional, gente? Eu sou Nutelinha, pelo jeito. Acabei de descobrir que meu devocional é Nutella, o Eliel faz devocional raiz. Não, eu faço Como por é um estudo. devocional raiz? Então, eu faço por estudo. Aliás, o que é um devocional? Volta. O que é um devocional? Devocional é aquele momento que você vai ter, você vai tirar ali, seja 20 minutos, 1 hora, para você estudar, para você ler, aprender um pouco mais. E aí você vai ter muitas dúvidas em relação a algumas palavras, em relação a alguns textos. E aí você tem aquele momento para pesquisar, para buscar, para aprender e ler sobre a Bíblia. E conhecer um pouquinho mais sobre Deus, a criação. Eu recomendo você iniciar pelos evangelhos, né? Você começa ali por Mateus, Marcos, Lucas, e O você devocional raiz é você abrir a Bíblia e estudar a Bíblia? estudar, ler. A Sabrina me deu uma Bíblia de estudo, né? Pagou 200 e poucos reais. Eu tava querendo, sou doido por ela, gostei. Assim, que aí você consegue destrinchar mais. Tem muitas dúvidas que às vezes algumas palavras que tem um contexto de um outro termo. E aí, mas enfim, eu começo a ler, instruo, dou orientação para começar pelo evangélico, para poder conhecer sobre Jesus, entender um pouquinho do que ele fez, o propósito. E o que você tem, como que eu digo? É porque a gente tá passando nessa terra, mas é de passagem, né? A gente tem algo futuro que a gente vai viver muito melhor. Entender um pouco sobre isso. E o devocional, assim, início de tudo, agradecer pelo céu, pelo ar, pelo tudo que Deus te deu. Só você de estar vivo, respirando, já é assim... Puta vitória. Você tem que... Cara, eu agradeço Deus por tudo. Se eu deu errado, eu agradeço. Se deu certo, eu agradeço. Tudo dai graças. Então, e aí o dia começa bem, entendeu? Eu sempre falo palavras positivas. Eu vou conseguir, eu vou ganhar, eu vou vencer. Por mais que o dia tá ruim, lá no nosso escritório, as meninas às vezes falam assim, caraca, eu não sei como que ele chega assim, que ele chega gritando bom dia, não sei o que, não sei o que, bom dia sol, e elas não entendem como que ele consegue, mas todo dia eu tenho um motivo para agradecer, entendeu? E tudo flui bem, tudo acontece bem. Às vezes tem uns negócios que dá ruim com algum cliente, falo, calma, tudo vai dar certo. E às vezes a gente não tem previsibilidade de saber o que vai acontecer, mas Deus tudo no controle acontece. Eu acredito que aqui nesse primeiro ponto que você trouxe muito sobre o estudar, vai muito da pessoa começar a entender justamente isso que você falou. Tipo, mesmo que foi um sim ou com um não, se você entende que aquilo que você tá vivendo não é sobre você, mas é sobre, tipo, Deus, você não fica preocupado. Você fala, ai, tá bom. Tipo, não era pra ser. E, gente, é muito um ponto bem importante, né, Eliel? Que não é assim, a matemática de Deus não fecha, então posso gastar infinitamente que Deus vai jogar dinheiro do céu, eu vou pagar meu cartão. Não. Quando a gente fala, sabemos que mesmo as coisas que dão errado, eu posso ficar tranquila porque Deus tá resolvendo. Não quer dizer que meu cliente não fechei nenhuma proposta esse mês, mas eu vou ficar assistindo Netflix porque com certeza mês que vem Deus vai mandar propostas. Não é isso. Não é. A Bíblia, ela é muito clara, e em várias e várias passagens ela deixa muito clara sobre a importância de quem tá naquele momento de fé dar o passo. Que é muito o que tá escrito na nossa xícara. Coloca o pé que Deus coloca o chão. Mas não é
espera eu colocar o chão e daí você coloca seu pé. É, coloca o pé que eu coloco o chão. Então, eu acho que um ponto bem importante é a galera entender que quando a gente fala dessa matemática que não fecha, quando a gente fala dessa paz, mesmo quando as coisas dão errada, é muito porque a gente tem a certeza que a nossa parte a gente tá fazendo muito bem feito e tá fazendo sem quebrar princípios, que eu acho que é o principal de tudo isso. Exato. Passo E 2? planejamento, né, do que você vai fazer no próximo mês, né, o que você almeja fazer de metas, igual mês que vem a gente vai fazer já a agenda do ano que vem. Aí todo mês de novembro a gente faz pro próximo ano, né, questão de evento, para onde tem que ir, quanto tem que gastar, para já ter previsibilidade de valor, de tempo, porque a gente não pode fazer. Ah, Eliel, você tá em todos os eventos, você gosta de sair em tudo. Não, eu faço já um planejamento do que eu vou gastar pro próximo ano, já deixo tudo certo. Eliel, como você sabe? Por exemplo, você tá lá fazendo seu planejamento. Ah, e ano que vem vou estar no XYZ. Qual o momento que você pergunta pra Deus se você tem que estar em tal lugar? Então, eu faço o planejamento. Eu coloco assim, ó, eu tenho que ir na FEICOM, tem evento da Renata, tem a Prev, tem o evento da Ilumac, tem da GPM, tem de não sei quem, eu tenho que ir pra Bahia, eu tenho que visitar alunos. Eu coloco, mas eu oro pra Deus, né, e falo, ó, eu faço Planejamento? meu planejamento e só que não quer dizer que aquilo ali vai seguir, que Deus vai aprovar, tá? Eu coloco ali, eu faço os meus planos. Só que já aconteceu, igual, eu tava querendo ir no Ciproci que teve nesse ano agora, né? Tava no meu no planejamento, tinha passagem, só que não deu pra ir. Deus mandou ir pra Salvador. E como não se revoltar quando você tem um planejamento e em cima da hora Deus resolve, não. Quando você entende, você tem intimidade com Deus, aí você fala assim, caraca, mas, poxa, eu paguei a passagem lá, eu paguei R$ 3.000 e agora eu não vou poder ir. Aí eu tive que comprar. Ah, e um detalhe, tive que pagar R$ 5.000 de passagem pra ir pra Salvador, sendo que tava com a passagem pra São Paulo. São Paulo, tive que gastar mais. E aí, vou fazer o quê? É aceitar, tá bom, não tem como questionar. Eu entendo de boa. Eu falo assim, porque Deus colocou, ele vai dar o dinheiro, ele vai dar o, Recurso. recurso. Então é tudo por ordem dele. Tem uma frase que fala, né? O Deus que. É o mesmo Deus que provê. Sei lá, o Deus que te dá visão é o mesmo Deus que provê. Alguma coisa assim. E ele tudo. Ó, um detalhe. Assim, tô abrindo aqui, tá? Uma coisa. Eu já falei dos 500k que eu tomei de prejuízo, né? Eu tô pagando até hoje, tá? Falta ainda uns 60, 70 mil, eu acho. Mas com os fornecedores eu compro faturado, por quê? Lá atrás, 2019, 2020, né? Quando eu tomei o prejuízo, eu achei que eu ia quebrar, fiquei desesperado. Só que depois eu entendi, eu falei assim, Deus, cara, Deus colocou, Ele que me deu. Fiz propósito de oração 3 horas da manhã na empresa. Teve pessoas que chegou e falou assim, Léo, vamos fazer uma sociedade, eu te dou um carro e uma casa. Vem fazer sociedade com a minha empresa aqui. E eu com uma dívida de 500 mil. E aí eu falei assim, caraca, e agora? É de Deus? E Deus tinha falado assim, ó, vou te dar uma casa assim, 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 um carro assim, assim, assim. E a pessoa quis me dar o carro igual Deus falou do download que ele falou que ia me dar. Você acredita nisso? E O aí? mesmo carro. A pessoa comprou o carro, que é uma amiga minha, né? E aí? Aí ela falou, eu comprei esse carro, mas não gostei dele. Aí eu falei assim, caraca, é de Deus, porque É o uma carro. semana antes Deus tinha colocado, né, recebi o download. Aí Deus falou assim, ó, vou te dar o carro assim, 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 a casa nesse tal lugar. A casa não era num tal lugar que ele tinha falado não, né? Mas o carro era. Aí ela falou, ó, então eu vou te dar esse apartamento aqui. O apartamento estava avaliado em 300 e poucos mil. E a casa e o carro em 170. Que era um Compass branco, né? Eu tinha falado com minha esposa antes, falei, amor, Deus vai dar um carro assim, assim, assim. Aí a gente começou a só ver só Compas Brown. Aí na outra semana, aí eu fui lá, tinha pra ver
um teste com ela, né? Aí ela, ai, bênção, olha, eu comprei esse carro aqui. Eu falei assim, nossa, zerado, né? Ela, comprei zero, mas não gostei dele, bênção. Aí ela, ô, bênção, vem pra cá fazer só. Vamos trabalhar junto, eu te dou esse carro aqui, te dou o meu apartamento aqui e tal, que eu já tô com outro, não sei o quê. Aí eu falei, eu vou orar e tal, pra poder saber. Aí ficou uma semana de oração. E Deus falou assim, e todo local louvou, pessoas que chegavam, falavam assim, e me remetia a honra não é de Deus, a honra não vai ser de Deus, a honra e glória não vai ser de Deus. Porque ela tinha dinheiro. Então, se eu fosse pra lá, não ia ser fácil fazer sociedade, a pessoa te dá um carro e uma casa. Que luta Qual a teve? dificuldade? Não teve nenhuma dificuldade. Aí eu falei com ela, ó, Deus me mostrou que não é o momento, que eu queria muito, tá? Falei com ela. É do meu coração, queria muito, mas não posso aceitar. E não fechei. Assim, Cara, é muito engraçado. Não tanto, na verdade, mas é muito foda. Como a gente pede as coisas e, sei lá, tipo, o inimigo, o diabo, whatever, quem a galera queira acreditar, tipo, sabe como confundir, né? Sabe sabe? como, tipo, ai, foi isso que você pediu, peraí, deixa eu fingir que, tipo... E não que a pessoa não seja de Deus, mas, tipo, a oportunidade não era. Não era. Mas ela vem toda desenhadinha, tipo, de uma maneira... O Thiago Brunet sempre fala. Ele fala, gente, o que não é de Deus, não vai vir escrito não é de Deus. Ele vem tão enfeitado quanto o que é de Deus. Você tem que ter muito discernimento pra saber que não é. Nossa, eu fiquei assim, nossa, um apartamento em Vila Velha, assim, num local que 2 quadras da praia Nossa. e um carro só pra trabalhar lá, entendeu? E é engraçado, porque normalmente não, sempre, Deus também sabe o que deslumbra nossos olhos, né? Tipo, nossa, praia, apartamento, o carro que eu pedi. Mas é justamente, eu acho que até, eu não lembro agora de quem que é a história da Bíblia, que Deus vai tirando tudo. Você sabe quem é? Você que é um cara de Jó. raiz? De Jó. De Jó. E ele fala, né? Tipo, ele fala que vai tirando tudo, mas aí o diabo fala, não, mas a primeira coisa que a gente vai tirar é o dinheiro. Porque o homem sem dinheiro e sem poder é onde ele fica mais vulnerável. Então, a partir do momento que, se algo não é de Deus, mas você tem dinheiro e poder, é muito fácil você se corromper. Ó, uma coisa legal assim, que aconteceu, meu carro era uma Santa Fé, né? Amava ela, eu gostava de ir pra São Paulo, pra Bahia, que eu gosto de dirigir, né? E o carro bateu motor 2 vezes. E na última vez, assim, foi engraçado, que ele bateu o motor em Salvador e não tinha dinheiro pra... Assim, todos os projetos, o primeiro evento que foi em Salvador foi sem esqueminha. E sem dinheiro, tá? E Hashtag sem esqueminha e sem sem dinheiro. dinheiro. Pra você ter ideia, foi eu, Samara, Karen, Sabrina de carro pra lá, pra Salvador, só com dinheiro, a gente só colocou gasolina pra ir. Não tinha um local de ficar, não tinha, assim, tinha alguns serviços, mas o dinheiro só ia entrar com 3 semanas. Não tinha dinheiro. Eu falei, Deus falou que é só pra ir. E fomos. Chegando lá, Deus proveu o local de ficar, o dinheiro pra pagar. E aí depois, na hora que foi no domingo, nós viemos embora, eu atropelei um gato, aí estourou o radiador, Sério? eu não vi, andei 100 quilômetros, aí estourou tudo dentro do carro. Bateu o motor. E aí, pro cara tentar fazer um reparo lá, tinha ficado em 7.000 reais. Eu não tinha dinheiro. E aí, tinha um cara que eu tinha feito um serviço uns 4 meses, ele tava me devendo dinheiro, eu nem sabia, nem lembrava. E aí, a gente sem dinheiro lá, aí eu falei assim, Deus, não sei o que fazer, mas o Senhor me trouxe pra cá, pra dar o treinamento para as pessoas, e a propósito, e agora, eu não sei o que fazer, não. E aí o cara liga, o telefone liga. Ah, Eliel, aqui é o Zé Luiz, tal. Então, eu tô querendo te pagar. Aí eu, oi? Então, aquele dinheiro, e era o valor pra pagar o carro lá. 7 mil e pouco, 7.500. E foi o valor que ele transferiu. Só veio pra minha conta e foi pra conta do cara lá. Eu nem lembrava do dinheiro. Entendeu? Assim, Cara, é foi, muito foi, massa. assim, foi. E cada aprovação dessa, cada coisa,
reforça aquilo que eu entendo que o meu propósito é pessoas, entendeu? Ajudar, levar prevenção do meu jeito, mas que por trás de mim tem alguém muito maior, que tá tomando conta de tudo. E assim, foi tudo. Aí, aí o carro ficou lá, de outubro do ano retrasado até março desse ano agora. Eu sem carro, só com as montanas, com a Saveiro lá. E aí, e alugava carro, pegava carro do meu cunhado. E aí, por estar com essa restrição no CNPJ, a gente não consegue financiar um carro novo, né? E aí, 4 meses atrás, eu fui lá, aí eu falei assim, Deus, eu peguei o carro, né? O senhor já viu que deu problema, então e eu tenho que fazer as minhas coisas, não consigo. Sabrina gosta de pegar o carro, fazer as coisas da igreja, de fazer, e eu tô com medo de ficar com esse carro, gostava muito dele, da Santa Fé, e dá problema, porque a gente não sabe. Aí Deus falou assim, pode ir lá trocar o carro. Assim, falou com outras palavras, né? Mas eu entendi que era pra poder ir lá e trocar o carro. Aí eu falei, Sabrina, vamos lá. Aí eu não quero ir lá não, porque não vai passar. Deus falou que era pra ir. Aí eu falei, ó, vamos lá e tal, tá assim, assim. Peguei ela, fui na loja, falei, queria ver esse carro aqui e tal. Aí eu escolhi 3 carros. Falei, amor, vai lá e vê qual que você quer. Aí ela escolheu a Capitu, né? Aí eu falei, agora vamos passar a ficha aqui. Passei o CPF lá, aprovou o carro. Não era pra poder aprovar o carro. Mas quando é de Deus, assim, reforçando, a gente tomou um tombo de 500 mil. Eu não troquei o CNPJ, eu não cancelei, não dei falência, paguei todos os meus compromissos. Todos eles, pagando. Foi difícil, mas tem uns 50, acho que uns 50, 70 mil. E assim, a gente pagando, fazendo... Cara, agora quem tá emocionado sou eu, caralho. Fazendo... Desculpa, não pode falar palavrão. Fazendo evento. Todos os eventos que nós fizemos deu 80 mil, 100 mil reais. E assim, e Deus só manda o dinheiro exato que eu preciso. Entendeu? Para pagar as contas, para pagar os funcionários, tudo. A gente tem uma receita mais ou menos de 80 mil reais mês. E todo mês Deus não deixa faltar nada. Assim, pagando as dívidas, pagando os colaboradores, são 7 pessoas que dependem da gente, a gente não falha com nenhum deles. E assim, eu saio, eu curto, eu compro as coisas, pago meus fornecedores, compro material, faço uma vida normal, serviço e Deus sempre provendo. Eu acredito que de tudo que você falou, ele é uma coisa que fica muito clara. Tem 3 coisas aqui que eu anotei que me pegam bastante. Uma delas é em relação ao tempo. Como as coisas acontecem no tempo de Deus e o tempo de Deus não é o nosso. Acho que esse é outro ponto, que quando a galera consegue entender isso, para de ter aquela afobação por querer que as coisas aconteçam, né, do dia pra noite. E aí, eu anotei 2 pontos, que é a importância de, primeiro, ter uma mulher muito sábia do lado. Eu falo, né, que a Sabrina é minha inspiração de mulher sábia de um casamento. E outro, ter um time do lado que, além de confiar em você como líder, também eu sei que todo o seu time também são pessoas de igreja e pessoas cristãs. E quando as pessoas, elas estão todas muito ligadas nessa fé, elas vão. Porque eu fico pensando assim, uma pessoa aleatória, que ela não tem nenhuma fé, que ela não acompanha, você falando assim, então, não tem dinheiro pra nada, a gente só vai. Nem entraria no carro. A pessoa, ela tem que estar muito conectada, ela tem que também estar muito ligada nessa fé pra poder falar, vamos ver qual vai ser, nem que a gente dorme todo mundo dentro do carro. Exatamente. Cara, eu hoje, assim, olhando pra trás, igual eu falei no começo desse vídeo aqui, né? Eu não me arrependo. Assim, a única coisa que eu me arrependo era porque que eu não comecei a buscar Deus lá atrás, entendeu? Mas talvez até por isso, talvez não teria... Talvez o testemunho não seria tão bonito. Talvez não teria tantas coisas, talvez não teria tanta maturidade. De novo, é no tempo de Deus. No tempo de Deus. E hoje, assim, todos... Assim, se eu parar aqui, a gente tem assim, um dia todo pra falar só de experiência, tá? Da batalha também, da mesma forma. A gente não tinha dinheiro pra fazer a batalha. Um cliente... eu tô com um sistema aqui pra poder fazer. Deu, acho que 40 mil reais. E eu fiz um orçamento pra poder fazer as baias, né, lá do nosso escritório. Uma semana antes não tinha nada. Eu marquei a data, não tinha o dinheiro, tinha as pessoas, né? A Ilumac
contribuiu para pagar a passagem e tal, mas a construção em si não tinha nada. Foram 5 dias, assim, e não tinham dinheiro. Eu falei, Deus, é para ajudar pessoas, eu não tenho dinheiro. Deus, Senhor, Da dá, onde? dá um jeito aí, vê aí. E, assim, Deus mandou uma pessoa lá que, ó, tem um sistema aqui para poder fazer, dava 40 mil reais. O cara tinha me cobrado, deu 38 mil reais pra poder fazer o telhado, o piso e tudo. Assim, foi pegar o dinheiro e fazer. Foi uma semana pra acontecer. O pessoal chegou no domingo, quando chegaram, a tinta do piso tava úmida ainda. O pessoal andou lá e a tinta agarrando no sapato. Assim, mas foi propósito. Aconteceu. Tá bom. Então você falou, primeira coisa, devocional. Segunda, questão do planejamento e entender que o seu planejamento não é o planejamento de Deus. Terceira coisa, terceiro passo para esse ouvinte fazer de 2025 um ano incrível na vida dele. Ó, o devocional é todo dia de manhã, né? Beleza, vai, eu não consigo Consegue sim. buscar, mas você consegue. Consegue. É E 10 minutos, 15 minutos, pô. buscar, além de buscar Deus, né, de buscar mais o relacionamento, eu sei que é difícil, tá? Eu também me policio muitas vezes, mas a gente não é perfeito, né? A gente falha todo dia, somos pecadores, mas eu sempre busco fazer o meu melhor, o de hoje, melhor do que eu fui ontem. Você não tentar, na área, nossa, da prevenção, sempre vai ter um que vai falar assim, hein, libera aqui pra mim, eu, tipo, coloca mais uns 3% aí e tal, pra me dar minha verba, não sei o quê. Esse tipo de situação que acaba sendo um esqueminha, né? Que é você receber por algo que você tá dando ali, corrupção, você já entra no meio ali que eu não concordo. Eu fazia isso antigamente, pegava a obra, aí a pessoa, hein, eu passo pra você, mas eu quero 10%. Ah, eu passo pra você, eu quero 5%. Fazia isso. Isso é alguma coisa que tá fora do que Deus ensina, entendeu? E aí, roubar, pegar algo que às vezes você vai em um cliente, pega algo que você acha que não vai ter nada a ver, mas você tá pegando algo que não é seu. É ser correto com as coisas, entendeu? E isso vai te levar num nível de relacionamento com mais intimidade, que você começa a ser mais correto com você, com a sua família, com o meio que você tá. Ser diferente mesmo, entendeu? Porque ser igual a todo mundo, né? Você vai ficar só mais um no meio da multidão ali. Mas ser diferente, para que quando as pessoas olhem para você e falem, caraca, você é diferente, né? Você tem algo que eu não sei o que que é, mas tem algo diferente. E isso é o seu testemunho, só o seu falar o que você já impacta a vida de pessoas, que as pessoas falam assim, caraca, eu quero ser igual ela, quero ser igual ele. O jeito que ele é de tratar as pessoas, de fazer as coisas, né, de execução. Às vezes você louva a Deus só pelo seu serviço, de você fazer correto, de você entregar tudo perfeito, sem dar calote, sem enganar as pessoas, entendeu? De você não falar assim, tentar enganar, tenho que entregar um projeto em tal data e ficar mentindo. Eu não consegui porque o carro quebrou, não consegui porque o computador quebrou. Eu conheço uma porrada de projetista que eu parei de fazer parceria por conta disso. Eu indicava o projeto, a pessoa fazia, pegava o dinheiro do cliente e depois, o carro quebrou, o computador quebrou, meu filho tá passando mal. Aí eu nem passo, porque você vê que não tem verdade. Você vê que a pessoa tá em outro local, tá fazendo outras coisas, e você não consegue ter uma vida próspera, não consegue ter sucesso fazendo esse tipo de coisa. E Então, estando junto embaixo de guarda-chuva de pessoas que estão fazendo coisas fora dos princípios, né? exato. Acredito que esse terceiro ponto pode ser muito uma questão de honra, Eliel. Tanto essa questão que você falou, né, de não negociar princípios, então honra quem tem honra. E uma questão de entender, por exemplo, quando alguém fala, né, sobre como a gente é, como você é diferente, você tem não sei, alguma coisa diferente, entender que isso é graça e que isso também entender que o que torna a gente, as pessoas diferentes, a graça de Deus também é uma forma de honrar e entender que, tipo, não é porque
eu tenho cabelo castanho, ou porque você é magro, porque sua camiseta é preta e a minha é branca. Tem muito mais a ver com uma questão de honra. Uma questão de, tipo, Deus colocou essa graça e, tipo, é isso, let's go. Exato. Gente, muito bom, adorei esse podcast. Eu deixei aqui 5 coisas que eu preciso fazer urgentemente e a primeira delas é comprar uma bíblia de estudo. Não tem uma bíblia de estudo. Me senti muito Nutelinha com o meu devocional. Mas é o que eu falo, depois que você vê, não tem como desver. Então, assim, aí depende de você, de agora pra frente, né? Quem assistiu tem um novo chamado, uma nova forma de pensar e viver a vida em 2025. E se precisarem de qualquer auxílio, qualquer ajuda, tenho certeza que tanto eu quanto o Eliel vamos estar à disposição para isso. Claro, com certeza, entendeu? Pode mandar mensagem, pode mandar e-mail, pode mandar no WhatsApp, no Instagram, entendeu? Carta. Uma carta. O que você vai estar fazendo dia 31 de dezembro? Onde você vai passar o ano novo? Na igreja. Na igreja? Em Espírito Santo? Espírito Santo. Eu tô em dúvida se eu vou passar em Cascavel, na Lagoinha, ou aqui em São Paulo, porque a Lagoinha vai fazer um evento no Allianz. Eu vi, vai ter Fernandinho. Vai ter Fernandinho. Fiquei em dúvida, tô aqui, ó, dividida. Passou em Cascavel com a família ou aqui no Allianz, veremos. Gente, essa foi uma maneira diferente do Prevcast encerrar 2024. Eu acredito que foi um dos anos onde eu, Eliel e a Sabrina, a gente mais se aproximou. E todas as vezes que a gente sentou pra conversar, esse tema, ele foi trazido e a gente compartilhava milagres, testemunhos, coisas que tinham acontecido e sempre de uma forma muito feliz, um pelo outro. E não podia ser outra pessoa pra finalizar e trazer esse gostinho de como é gratificante, leve, diferente e absurdamente incrível viver uma vida onde a gente coloca em primeiro lugar Deus. Eu gostei, tá, do convite, fico muito feliz. E pra finalizar, algo diferente que eu tô começando a fazer agora também, tá sendo novidade, né? Uma oração. Olha ele, amei! Vamos? Vamos não, você vai, eu tô aqui. Senhor Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor Deus, por estar aqui, por mais um momento, estar com a nossa parceira, a Renata, nesse momento, Senhor Deus, eu chamo comunhão, porque estar com amigos, conversando, trocando ideia, é uma comunhão. E eu creio muito, Senhor Deus, no propósito que o Senhor tem para a vida dela, nos ensinamentos, nas transformações, na vida de cada um que está assistindo essa aula, essa mentoria, esse vídeo, Senhor Deus, que o Senhor possa estar confrontando essa pessoa para que ele possa, Senhor Deus, entender que existe um ser que é soberano sobre todas as coisas, que é o Senhor, Criador de tudo, e toda a honra e toda a glória pertence a Ti. Que a partir de hoje, Senhor Deus, não tem como mais desver. Eles aprenderam, viram que existe um ser criador, que é o Senhor, que eles possam buscar o Senhor e ver que tudo acontece com a Tua permissão, Pai. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um, profissionalmente e espiritualmente, que eles possam crescer, dar testemunhos e possam ser referência, Senhor Deus, no meio, na empresa deles, na família, e que eles venham dar testemunho, para que ligam para Renata, liga para mim, manda mensagem e fala que o que o Senhor fez na vida deles, que mudou, que impactou, e que ele possa ser canal de bênção na vida de outras pessoas também. É que eu te peço, te agradeço, que o Senhor continue nos abençoando, tomando conta dos nossos projetos, nossos sonhos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nossa, se tivesse combinado, não teria dado tão certo esse podcast. Sim. Gente, esse foi mais um Prevcast. Que 2024 tenha sido um ano incrível, que 2025 seja um ano ainda melhor. Teremos batalha, teremos sem esqueminho, teremos Prev Weekend, teremos Fake-On, teremos Ciproci. O que mais que a gente vai ter? Tem um ano inteiro de intervenção contra incêndio, né? Um ano inteiro de intervenção contra incêndio. Ele é onde a galera te encontra nas redes sociais? No Eliel Ensina, né, no YouTube também. Pesquisa lá, Eliel Ensina. E no WhatsApp também, tá lá o WhatsApp, pode mandar mensagem também. Responde, tá demora, mas responde, gente. Responde. Galera, é isso. Vemos vocês na próxima semana, sexta-feira, ao meio-dia, já vai ser 2025.